Irmãos, minutos devocionais, a gente continua aqui a nossa sequência de 1 Coríntios 10. Hoje a gente olha para o versículo 10, nessa mensagem que Paulo estava pregando ali aos Coríntios, a igreja de Corinto ali do seu tempo. Paulo está dizendo àqueles irmãos: olha gente, a gente está no fim dos tempos, é sobre nós que estamos no fim dos tempos. E o fim dos tempos tinha a ver com aquele primeiro século para os coríntios, mas tem a ver com a gente até hoje, a gente tem visto nesses domingos aqui. E aí a menção bíblica para a gente vai mostrar Paulo olhando para o Antigo Testamento, olhando para o povo de Israel, o povo hebreu, falando sobre episódios que eles viveram e falando assim: olha gente, nesse nosso fim dos tempos tem um monte de coisa dessas acontecendo aqui. A gente precisa acertar nossa atitude, porque a gente precisa andar direito. Nós que estamos quase ali para ver Jesus, estar com Jesus. Essa é a mensagem, essa pregação de Paulo ali, aqueles irmãos, por meio da carta que ele escreveu. E diante de vários exemplos os quais Paulo lança a mão no Antigo Testamento para abordar com os coríntios ali naquele momento, Paulo vai falar sobre o versículo 10 aqui. Isso que é muito importante para Corinto daquela época de Paulo e para nós também que estamos aqui em Osasco, Moriá, nesse nosso fim dos tempos também do qual nós vivemos e participamos. O texto bíblico diz assim para a gente, Paulo dizendo aos coríntios: olha irmãos, além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Algumas versões vai falar pelo anjo do Senhor, pelo exterminador. São várias possibilidades, né? Então assim, o que acontece? O que a gente vai ver? Eu só veio aceitar, ó, veio aqui, tá por pertinho aqui, é uma fofura, né? Veio aqui apoiar o pastor, né? Como o pastor ama, viu? Paitô. Tá certo? Olha, o que acontece aqui que a gente precisa ver, né? Quando o texto diz aí, nós lemos aí sobre como alguns deles, sempre está fazendo essa menção lá para os hebreus, o povo que saiu do Egito e o povo que estava caminhando para a terra prometida. Nós estamos falando de uma viagem aí que durou 40 anos, não precisava ter durado tudo isso, mas durou 40 anos, e ao longo desses 40 anos muita coisa aconteceu, muitos episódios que eram didáticos, muitos episódios que eram para o povo de Deus aprender, porque o povo sofreu coisas que não precisava sofrer, coisas do tipo, e Paulo vai olhar para essas atitudes dizendo assim: gente, não precisa passar por isso, não precisa sofrer essa dor, não precisa errar no mesmo erro, aprendam com o povo de Deus, né? Paulo vai dizer. E aí o versículo 10 que nós lemos aí fala sobre isso, talvez das coisas das quais o povo de Deus, não é, lá do deserto, lá tanto viveu, é aquilo que eles mais viveram, é aquilo que mais fala para a gente como exemplo para nós, porque é uma coisa totalmente humana, é algo chamado murmuração, né? E não se queixem, e não murmurem, como alguns deles fizeram, se queixaram e foram mortos, e sofreram a disciplina por isso, não é? Por que Paulo está falando isso para aqueles irmãos? Paulo olha lá para o Antigo e vai dizer assim: gente, esse pessoal lá do deserto, eles foram arrancados da escravidão, e Deus ia dar uma terra prometida para eles. Entre uma coisa e outra tinha uma viagem a ser empreendida, mas é muito óbvio que eles estavam deixando algo terrível para trás, visando algo maravilhoso pela frente. Só que em meio a esses dois extremos, em meio a essa viagem, lutas precisavam ser travadas, faziam parte de que os dias não iam ser favoráveis, tudo ia ser perfeito, tudo ia ser conforme esperado, mas Deus estava com eles. Havia uma nuvem que protegia do sol durante o dia, havia uma coluna de fogo que os aquecia durante a noite em meio à realidade do deserto, havia pão, havia carne, havia churrasco, né? Modo de dizer aqui, modo de exemplificar. Deus estava protegendo o seu povo, e Deus estava lá cuidando deles. Então é óbvio que nem tudo estava perfeitinho, a terra prometida não era no deserto, eles ainda não tinham chegado no lugar que eles deveriam chegar, mas Deus estava com eles. Mas o problema é que os hebreus, e lá no tempo de Corinto também, porque Paulo, né, está ensinando eles sobre isso, e aqui no nosso tempo também, é típico do homem reclamar, murmurar, se queixar de Deus.
Porque desde o Éden, a gente vê isso em Gênesis 3, o homem ele sempre quer achar um culpado, ele sempre quer achar, ele quer ficar se indispondo, ele quer expressar ingratidão, ele quer de alguma forma, expressar o seu descontentamento. Ele não está contente, ele não está pleno, ele quer verbalizar isso. E o problema disso é que isso vira algo terrível chamado murmuração. É a murmuração que vai se voltar em dizer assim: olha, deixa eu procurar todo o rol de coisas que está acontecendo aqui, deixa eu procurar o que não está funcionando bem, porque eu quero apontar isso, eu quero me queixar quanto a isso. E isso é algo muito sério que nós devemos aprender, tem a ver conosco também nesse nosso fim dos tempos, porque nós precisamos ter uma noção que nós não estamos diante de Deus já. Nós não estamos já na nossa terra prometida. Nós não estamos no céu. O mundo é um mundo de aflições, é um mundo de luta, é um mundo de dificuldade, e a gente precisa ser ligados disso. Precisamos estar atentos disso. Porque senão nós vamos fazer igualzinho o povo do deserto. A gente vai olhar ao longo do dia a dia de vida, a gente vai perceber coisas acontecendo e a gente vai falar assim: ah, mas não está bom. Ah, mas ainda não é aquilo que eu vou desfrutar no céu. Ah, não está perfeito. E deixa eu aqui achar um culpado, é Deus. E aí eu vou me queixar acerca de Deus, né? Olha, Deus está conosco o tempo todo. Jesus falou: vão haver dificuldades, mas olha, vocês vencerão porque eu venci. Olhem para a direção certa. Tem aqueles adágios populares que a gente conhece, né? Ditados que nos ajudam. É mais ou menos assim: olha para a parte cheia do copo, não fica procurando aquilo que você não tem. Por quê? Porque em Deus nós devemos entender. Falei disso para os jovens numa aula recente, né? Uma música que eu gosto muito, diz assim: se o Senhor ele é o nosso pastor, e Ele é o pastor, o pai, melhor do que pais humanos, Ele vai dar o que a gente precisa, e Ele não vai deixar a gente padecer a míngua. Agora, às vezes a gente tem uma sensação contrária, porque a gente acha que Deus mima os seus filhos, e a gente quer ser os filhinhos mimados de Deus. Não tem essa com Deus. Lá em Filipenses 4, quando Paulo está falando ali com aqueles irmãos, Paulo vai dizer assim: olha, irmãos, tornem os seus pedidos, as suas necessidades conhecidas a Deus com as orações e com ações de graças. Apresentem a Deus, confiem em Deus, se lancem a Deus. Se você tem motivos para pedir porque você tem necessidades, coloque de uma forma justa, confiante em Deus. Se você tem motivo para agradecer, confie. Mas o que esse versículo também quer dizer para a gente é: não murmure, porque Deus está sempre com você. Pastor, mas eu não consigo ver o que agradecer pelo que agradecer. Mas Deus está com você diante de todas as dificuldades. Se você parar para perceber e olhar para a situação, você vai conseguir enxergar Deus junto a você mesmo as piores adversidades, se você quiser encontrá-lo, se você quiser enxergá-lo, porque Ele está aí. Mas a grande questão é que muitas vezes a gente quer achar como Adão e Eva, a gente quer achar culpados, a gente quer estabelecer culpa, a gente quer se vitimizar, e aí a gente não experimenta o cuidado supremo de Deus sobre as nossas vidas. Há muitos momentos, irmãos, que a gente não vai entender momentos que a gente está passando na nossa vida, circunstâncias que a gente está enfrentando, é verdade. Não vamos encontrar uma justificativa lógica. É algo mais ou menos assim: olha, eu quero encontrar aqui pelo que agradecer, mas está difícil, eu estou se sentindo um pouco perdido, um pouco aflito aqui. Ok, isso é humano, isso faz parte do processo, isso faz parte da caminhada. Mas nesses momentos em que a gente não souber exatamente como, o que e de que forma Deus está agindo e se manifestando, essa é a hora da gente confiar. Essa é uma hora para a gente ter fé. Essa é a hora da gente lembrar das características de Deus que não são as nossas. Ele é onipresente, Ele conhece todas as coisas, Ele me ama como ninguém nunca me amou, e o cuidado dEle está sobre nós. E diante disso, é uma entrega que deve haver nas nossas vidas e corações.
Essa semana eu passei por algo muito relacionado a isso, em dado dia, dado momento, familiarmente, os irmãos que estão acompanhando sabem do que se trata. Meu pai ali enfermo, eu socorrendo meu pai, foi um dia terrível. Um dia que você não sabe exatamente o que está acontecendo, como está acontecendo, se as decisões que estão sendo tomadas são as melhores. É um momento que a gente começa a olhar para alguns aspectos que estão desencontrados. A nossa vontade, o nosso impulso humano é querer o quê? Estabelecer culpa, a estabelecer raiva, a estabelecer uma atitude de ira, de reclamação. E nessas horas eu parava tudo, eu respirava fundo, eu falava assim: Deus está no controle, eu confio em Deus. Ainda que eu não tenha dimensão do que está acontecendo, Deus está comigo aqui, Ele sabe o que está acontecendo, Deus está aqui. Ainda que eu não consiga administrar, mas será que foi? Nessas horas eu me lembrava e dizia assim: antes disso tudo acontecer, Deus já saberia que aconteceria, e Ele está cuidando da gente. E é incrível que quando você confia, a sequência do depois vai mostrar: olha, realmente Deus estava lá, porque Ele estava lá, porque Ele sabia. Mas nós precisamos aprender a não ser queixosos, não querer culpar Deus, porque, meus irmãos, Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Deus, Ele é Pai de amor. Deus cuida da gente. Como que a gente vai ficar atribuindo a Deus aquilo que não cabe a Ele? Como a gente vai ter uma atitude de honra a Deus, estabelecendo palavras que não o dignificam, não é? A murmuração é a gente querer dizer para Deus que Ele é culpado pelo que Ele não é. É a gente querer responsabilizá-lo quando na verdade, não tem a ver com Deus. Da parte de Deus existe graça, existe favor, existe misericórdia em todo momento da nossa vida. E a nosso coração deve estar repousado nisso. Quando a gente vai orar, quando as coisas não fizerem sentido, quando tudo for dificultoso, o nosso coração precisa se estabelecer em Deus e descansar, respirar fundo e saber assim: eu não estou entendendo nada, mas Deus sabe do que está acontecendo. O cuidado de Deus está. Aonde eu não controlo, aonde eu não domino, aonde eu não pude antecipar em ver, Deus estava lá. E em tudo isso eu conhecerei e verei o que Deus está fazendo. E diante desses processos, Deus nos guiará de passo em passo a tudo aquilo que a gente deve viver. E viveremos o melhor que Deus tem para a gente. De todos os episódios de Israel, o que mais ilustra isso tem a ver exatamente disso. Quando o povo está ali, o povo é desafiado à terra prometida. E por causa da atitude murmuradora, eles falam assim: não é para nós não. Essa terra tem muitos gigantes, essa terra tem muitos valentes. Deus arrancou a gente lá da escravidão para nos deixar morrer no deserto. Essa foi a principal. E ali naquele cenário, quem confiou em Deus, quem entregou-se a Deus, ali a gente vê na atitude de Caleb e de Josué, uma atitude de entrega e de confiança, eles alcançaram tudo o que Deus tinha para eles. Mas aqueles que murmuraram, eles viveram um episódio terrível de alcançar o fruto daquela desconfiança de Deus, daquela não entrega, daquela falta de fé em Deus. E nós estamos nesses nossos fim dos tempos, nós precisamos entender: a gente deve seguir nossa viagem confiantes e com fé no Senhor, sem murmurar. Veja, você que está aí sentado numa cadeira verde nessa manhã, se a sua cadeira é verde, tem a ver com você, ou em pé, né? A murmuração vai bater a porta de todos nós, porque ela é típica da nossa natureza humana. Mas é o homem espiritual em Cristo que vai dizer assim: eu tenho um Deus em quem eu posso confiar. Ele é único, Ele é total, Ele é pleno, Ele conhece todas as coisas. E eu escolho confiar em Deus. Eu escolho ter certeza que Ele está conosco. E Deus cuidará de nós. Amém? Que Deus os abençoe, meus irmãos.